Olá, tudo bem com vocês? Quando eu uso pomada e quando eu uso creme? Quando usar cada um desses? Então, vou explicar isso para você. Acompanhe o vídeo aí, tem muita informação legal. Vamos lá. Olá, eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia e doenças tropicais, e hoje a gente vai falar qual é a diferença, né, quando eu utilizo, na verdade, pomada e quando eu utilizo creme, dependendo da medicação. É claro que tem as suas especificações, tem casos específicos que são necessários a utilização, por exemplo, ou só de pomada ou só de creme, mas eu vou dar uma ideia bem legal, e aí eu trouxe para mostrar para vocês uma diferença, né, entre a Troc-N, por exemplo, tem creme e tem pomada. Qual seria a melhor opção dependendo da situação clínica? Primeiro ponto é saber qual é a diferença entre elas, tá? Qual é a diferença de pomada e qual é a diferença entre creme? Pomada, como todo mundo sabe, é um produto, na verdade, uma mistura mais oleosa. Então, ela tem a característica de ter agentes, né, mais oleosos, insolúveis em água. É a melhor preparação para a pele mais seca, porque ela tem uma característica de ajudar no processo de umidificação e também é mais interessante para áreas mais grossas, mais espessas do corpo, como a palma das mãos e a planta dos pés. Então, ela tem uma característica mais oclusiva, né, bloqueando ali o processo de troca da relação da pele com o ambiente em si, mas faz uma oclusão umidificadora, aumentando a penetração e a potência do fármaco dentro do tecido. O creme já é uma suspensão de óleo e água, menos gorduroso que a pomada, e aí fica uma característica importante que já define bem quando eu utilizo um e quando eu utilizo o outro. Pomada para lesão mais seca e locais mais espessos, mais grossos, e creme para lesões mais úmidas, tá? Então, essa seria uma das indicações e uma das formas de você empregar esses dois tipos de preparações farmacêuticas. Mas vamos detalhar um pouquinho mais. Como eu já expliquei, a pomada ela tem uma característica de ser mais oleosa, mais engordurada, né? Essa consistência macia, gordurosa. E claro, é indicada, como eu falei, em peles mais secas ou regiões mais ressecadas, porque ela facilita o processo de hidratação desse tecido, melhorando o funcionamento dele, tá? Também tem uma característica, ela permanece por mais tempo na pele, então ela fica por mais tempo, tem uma função de oclusão e a absorção é um pouquinho mais lenta comparado ao creme. Então essas características são importantes. E se a gente fosse considerar o creme? Como a gente falou, o creme ele tem uma característica de ter uma mistura, né, aquosa com óleo, tem uma característica de penetração também mais rápida, tá? Em comparação à pomada, perde para o gel, mas em comparação à pomada ela tem essa característica. E é muito interessante quando você precisa de um anti-inflamatório, de um anticoagulante, em alguns casos é utilizado para diminuir aquela lesão que ficou roxa, ficou a marcação diferente, né? Por exemplo, quando a pessoa bate em algum local, antialérgicos e até antibióticos e antifúngicos. A consistência mais macia, uma absorção mais rápida se comparado com a pomada, ele é interessante para você usar em regiões, né, de grandes áreas afetadas. Eu preciso passar numa região maior. É mais interessante o creme do que a pomada, porque ele se espalha mais facilmente do que a pomada e tem início de duração mais rápida, tá? Então começa a fazer efeito mais rápido, mas o efeito dele vai ser mais curto, tá? Então essa é a diferença principal entre os dois. Agora vamos para as aplicações clínicas, né? Se eu estiver falando de uma lesão seca, de uma lesão que é mais seca, que tem essas características, eu estou falando aqui, por exemplo, é claro que pode acontecer diferenças de pele para pele, de paciente para paciente, mas, por exemplo, aqui, dermatite atópica, tá? É uma doença que leva a coceira, eczema, a essas alterações que acontecem muitas vezes no braço, no joelho, e pode ser tratada com pomada, que é uma lesão mais seca. Pode ser usado creme? Pode também, não tem nenhum impedimento. Mas como eu expliquei, ela é mais interessante, a pomada, para regiões, para locais e para lesões que são mais secas. Psoríase em placas também tem essa característica de aparecer cotovelo, joelho, couro cabeludo, mãos, pés. Em alguns casos é mais interessante a utilização da pomada, porque ele tem esse perfil da utilização dela, como eu falei, em lesões mais secas. E se eu estivesse falando, por exemplo, de impetigo bolhoso ou não bolhoso, mas normalmente um impetigo que tem uma infecção bacteriana, né, que é uma infecção bacteriana, tem essa característica, né, de aparecer em alguns locais, o rosto, braço, pernas, alguns locais que a pessoa acaba coçando e transmitindo,
muito comum em pacientes, né, em locais úmidos, né, a umidade facilita bastante o desenvolvimento dele, e nesse caso é uma lesão mais úmida, e aí a utilização do creme é bastante interessante, pode ser uma opção terapêutica a utilização do creme. Candidíase, tá? Candida albicans, na maioria das vezes, a levedura causa esse tipo de alteração. Levedura gosta de local úmido, tá? Então tem esse perfil também, leva a coceira, inchaço, e nesse caso a utilização em áreas úmidas, a gente vai optar pela utilização do creme. Então, estou dando alguns exemplos de infecções, de lesões, processos inflamatórios que você vai optar ou pelo creme ou pela pomada. Então, dá para você ter uma ideia. Em lesões mais secas, eu vou optar pela pomada, em locais mais espessos, eu vou optar pela pomada, e em lesões mais úmidas, eu vou optar pelo creme, em ambientes, em locais que tem essa característica não só de umidade, mas regiões maiores do corpo, vou optar pelo creme. Claro que também tem outras questões, né? A pomada ela vai manchar, vai marcar mais em alguns locais a roupa em si, então isso tudo pode atrapalhar. Tomar muito cuidado com exposição ao sol também, que é bastante importante a gente descrever isso. E basicamente foi essa a diferença, pomada ou creme, qual é a diferença e quando eu utilizo cada uma delas. Se você gostou, deixe seu like aí também, compartilha com alguém que precisa dessas informações, que é muito legal para a gente. Não se esquece de seguir ou se inscrever aí no nosso canal, que ajuda bastante também a gente a continuar produzindo conteúdo toda semana. Valeu, gente. Até mais.